bem com vocês, meus queridos? Nós estamos de volta para a nossa aula de filosofia de hoje. Nós vamos falar hoje sobre um tema interessante, triste ao mesmo tempo, mas que precisa ser trabalhado, né? Precisa ser discutido, para que possamos realmente encontrar uma solução, mostrar a situação, como está acontecendo, né? Não só na nossa cidade, não só no nosso país, mas é uma coisa que hoje em dia acontece realmente no mundo todo, de uma forma geral. Então, a nossa aula de hoje ela se encontra na página 99. O texto é um pequeno poema. O título da nossa aula de hoje tem por título O Fome Zero. Então, é um poema. Esse poema ela é uma crítica, né? Ele é uma crítica voltada realmente para as condições sociais, no meio que as pessoas vivem realmente de miséria. Então, nós vamos olhando aqui o poema, ler o poema, né, para a gente falar um pouquinho mais sobre ele. O bicho diz o seguinte: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olha só, o texto ele fala, ou seja, o poema ele relata, né, as condições de vida social, de vida econômica e social das pessoas, onde muitos seres humanos realmente são tratados como bichos, como animais. E nós observamos no texto, né, um ser humano revirando o lixo, que nem os animais, nem todos os animais, eles passam por esse momento, eles vivem essa vida. Muitos são bem tratados até do que certos seres humanos. E isso mostra realmente as condições, né, que vive o ser humano. Não todos, uma boa parte, nós sabemos hoje que tem uma vida, que leva uma vida dessa forma, que não tem moradia, né, que não tem uma casa, que não tem uma família, que vive na rua, que come do resto que encontra, que realmente procura sobreviver de lixo, onde as pessoas, né, descartam o que elas não querem mais e que serve de alimento para outras pessoas. É triste ver a situação de algumas pessoas que vivem dessa forma, mas infelizmente isso acontece, isso é real, isso mostra o tamanho da desigualdade social. Enquanto alguns têm de mais, outros têm de menos e outros não têm de jeito nenhum. Então essa é a situação que a gente observa hoje, né, em nosso país, em nossa cidade, nosso estado. Os noticiários eles mostram todos os dias as dificuldades em que as pessoas encontram, né, principalmente relacionado ao bem-estar. Principalmente nos dias que nós estamos passando agora, que é dessa pandemia, onde as coisas já eram realmente difíceis, complicadas, e que ela só piorou. Muita gente perdendo seus empregos, não tem como se sustentar a sua família, e que vive uma vida realmente dessa forma. Triste, porque são seres humanos, né? E que precisam ter saúde, precisam ter educação, precisam ter uma casa para morar, precisam ter o principal na sua mesa todo dia, que é o seu alimento. Então o texto ele mostra pra gente realmente como que anda verdadeiramente a situação de algumas pessoas. Uma situação de calamidade em relação aos bens, à vida financeira, a qual eles estão passando, certo? Então, nesse pequeno texto é um poema para a gente refletir mais sobre essa ação, sobre esse acontecimento, procurar ajudar da melhor forma que a gente puder aqueles que estiver por perto, né, onde nós podemos ajudar, onde nós podemos dar a nossa contribuição
Não fechar os olhos quando vimos a situação dessa acontecer ao nosso redor. São pessoas que necessitam da nossa ajuda. A atividade para vocês vai ficar na página 100, mas antes nós temos um texto para refletir na página 101, que esse texto ele é encerrando a unidade 3, certo? Que essa é a nossa última aula da unidade 3. Então, o texto diz o seguinte: era uma vez o gato e o rato. O gato vivia perseguindo o rato. Eles não entravam em um acordo. Desse modo, o gato dizia ao ratinho: estou com muita fome. Faz muito tempo que eu não me alimento. Você será meu almoço. O ratinho ficava com medo e fugia. Certo dia, o rato encontrou um enorme pedaço de queijo e foi logo comê-lo. Ele nunca havia comido tanto em sua vida. Mas enquanto ele se alimentava, lembrou que o gato estava com muita fome. O rato temia a atitude do gato. Mesmo assim, disse a ele: gato, você não precisa me comer. Eu tenho um suculento pedaço de queijo e posso dividi-lo com você. O gato se surpreendeu. Como assim? Você não tem raiva de mim? Estou sempre te perseguindo? E o ratinho respondeu: eu não guardo mágoas. Lembrei que você estava com fome e achei que poderia solucionar seu problema. Então, eles dividiram o que sobrou do pedaço de queijo e nunca mais brigaram. Por causa do perdão do rato, o gato refletiu sobre suas atitudes e se tornou amigável. O texto é maravilhoso. E o moral da história: não vale a pena guardar mágoas. Perdoar é um ato de coragem, uma atitude sábia que traz boas consequências. Então, nós observamos que o texto, falava no início, gato e rato, nós sabemos que são inimigos, A natureza deles não combinam bem, mas a gente observa que no final do texto, a atitude foi diferente do rato. Então, ele mostra para todos nós que nós realmente não devemos guardar rancor, guardar raiva, querer ser melhor do que o outro, querer ser superior aos outros, menosprezar os menores, por ter menos condições do que você se achar superior. Então ele mostra pra gente que nós devemos ser amigos, compartilhar, dividir o que nós temos, com alguém que necessita, que precisa. Então o texto ele é maravilhoso, é uma ótima reflexão para que nós possamos aprender a cada dia. Então fica, a nossa dica da nossa aula de hoje, que é o ajudar, é o ser fraterno, é o se solidarizar com os outros, com a situação dos outros, tentando ajudar naquilo que nós podemos ajudar, nunca negando aquilo que a gente pode fazer pelo nosso próximo, ok? Então a nossa aula é somente esse texto de hoje para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia, na nossa convivência com as outras pessoas. Como nós tratamos, como nós gostaríamos de ser tratado também, ok? Então vocês vão responder somente a atividade da página 100 e a nossa próxima aula nós já vamos entrar no nosso 4º capítulo, ok? Até lá e uma boa aula.